Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Fixcast, o podcast semanal, podcast exclusivo aqui do Grupo Fix. E todas as semanas nós conversamos sobre assuntos importantes, conversamos com mentes brilhantes. E nesse episódio não vai ser diferente. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Vamos falar sobre segurança, vamos falar sobre investigação policial e o dia a dia da polícia. E para falar conosco sobre esses e outros temas, nós temos o prazer de receber aqui hoje Dr. Luiz Carlos Mânica, o nosso eterno delegado, ele que tem muitos anos de experiência à frente da Polícia Civil do Estado do Paraná, foi o nosso delegado-chefe aqui da 8ª SDP por muitos anos e hoje temos a honra de dividir esse espaço aqui neste episódio para falar um pouco mais sobre a história dele, sobre esses temas que são ligados à segurança pública, sobre a questão de investigação, sobre o dia a dia da polícia. Doutor Mânica, é um prazer tê-lo conosco neste episódio. Eu que agradeço, boa noite a todos aí. Fico feliz de estar aqui hoje, né? É um momento especial para mim, contar um pouco da minha história, contar um pouco da minha profissão, que durante 31 anos, né, exerci com muito comprometimento. Com certeza. E espero que seja um bate-papo legal, produtivo, e que alguém se espelhe aí na minha história. E quem sabe aí nós temos um futuro jovem delegado por aí, né? E na verdade o objetivo aqui, doutor Mânica, é esse realmente. A gente traz aí as pessoas que são sucesso e destaque naquilo que se propõe a fazer, para que sirvam realmente de inspiração para quem assiste, para quem ouve, e eu tenho certeza que esse episódio vai ser marcante, inclusive, na vida de algumas pessoas que vão assistir. A gente começa dizendo, você, claro, é de Paranavaí, né? Teve a infância aqui na cidade de Paranavaí, mas a primeira pergunta nossa, o que te motivou a seguir a carreira policial e especificamente delegado de polícia? Posso falar a verdade? Fala a verdade. Aqui tem que falar a verdade. Nada. Nada? Não teve motivação nenhuma? O acaso. Foi o acaso. Foi o acaso. Eu estudava estudei nos colégios municipais de Paranavaí, todos os municipais, e nunca estudei em colégio particular. Certo. E na época, meu pai era pedreiro e mestre de obra, minha mãe dona de casa. Nós somos uma família de 5 irmãos. Uhum. E aí, a ideia do meu pai era falar, olha, eu estou trabalhando para que vocês estudem. Certo. E a gente tinha a ideia de trabalhar numa escola pública. E na época a UEM era pública, né? Já tinha transformado uma escola numa universidade pública. Então não tinha direito em Paranavaí. E eu, por uma questão, por isso que eu digo, não existe motivação, por uma questão do acaso. Certo. Como eu nunca gostei de matemática, eu falei assim, poxa, eu tenho que ir para áreas humanas. Que não tem conta. Que não tem conta, não pode ter conta na minha frente. E aí um amigo, né, o meu pai falou, olha, nós temos aqui, meu pai era muito amigo do Dr. Itacir Jesus, Certo. que era advogado na época, falou, por que você não faz direito para ser um advogado? Né? Olha aí. Eu falei, boa ideia, vou prestar o concurso para direito, que eu sabia que não tinha conta, né? Uhum. Meus irmãos foram tudo para a área das exatas, eu tenho irmãos que são engenheiros civis. Certo. E eu fui para a área do direito. Então, com 17 anos, eu fui para Maringá e ingressei na Universidade Estadual de Maringá no curso de Direito. Uhum. Eu me formei, entrei com 17, com 22 anos eu me formei. Certo. E aí, né, vem aquela pergunta, puxa, você se formou, vai ser advogado? E durante a faculdade, eu nunca tive essa pretensão da área policial. Ah, é? Não. Durante a faculdade, o que me chamou a atenção, eu fiz o júri simulado, e aí eu falei, poxa, talvez o meu perfil como promotor, né, aquele órgão acusador, na época e tal, pouca experiência, né, então eu acho que eu vou fazer um concurso para promotor. E decidi, então, ir para Curitiba e me preparar para concurso para promotor. Certo. Quando eu estava me preparando para o Ministério Público, um amigo que tinha um tio que era procurador de justiça, me convidou, falou, Mânica, abriu inscrição para delegado de polícia. Eu falei, não, mas eu não tenho vontade de ser delegado de polícia. Mas, por que não? Não, porque delegado
E a gente vê as delegacias sujas, aquele ambiente ruim, as pessoas vão na delegacia, apanham, o delegado maltrata todo mundo, o delegado é arbitrário e tal. Certo. E eu não tenho esse perfil. Meu perfil é de organização, é de uma empresa, de atender bem as pessoas. Se eu fosse delegado, eu ia ter uma delegacia pintada, organizada, as pessoas iam ter que obrigatoriamente atender bem as pessoas e tal. Rapaz, eu acho que o homem lá em cima escutou. Ah, é? Então é você mesmo que eu... É isso que eu quero. É isso que eu quero. E aí esse meu amigo me inscreveu no concurso e me chamou para ir e falou, eu fiz tua inscrição, depois você vê se você faz. E eu fui fazer, mas fui fazer o concurso para delegado sem a pretensão de passar. Porque eu falei, eu não queria ser. Mas eu passei como se fosse assim, passei quase, acho que tinha 43 vagas, e eu passei em 33º. Olha aí. Fui aprovado, né? Tinham 3 fases, a fase objetiva, depois tinha a discursiva e tinha a fase da escola, que era eliminatória. Era 6 meses morando na escola de polícia, já ganhando um pouco, 33% do salário delegado, mas era eliminatória. E o engraçado é que na primeira prova do concurso, eu reprovei por uma questão, eu lembro até hoje, de direito constitucional. Certo. E eu fiquei até feliz, puxa, ainda bem que eu reprovei, que daí eu não vou tocar para frente. Continuo o meu objetivo no que eu quero. Só que passado uma semana, entraram com recurso por algumas questões que estavam fora do direito constitucional, que estavam anuladas. E aí o concurso anulou algumas questões, e ela anulou justamente aquela que eu tinha errado. E aí você pega e me passa. E aí eu pego e passo. Olha só, quando tem que ser, Exato. Não tem jeito. Então, por isso que eu digo, motivação, não, foi um acaso. Foi a questão de eu não gostar de matemática, e esse meu amigo me chamou, e aí então eu ingressei na polícia, depois de 6 meses, fiquei em Curitiba morando lá, passei em todas as fases, e aí ingressei. E aí, justamente, foi o lado bom da história. Porque a minha primeira designação eu fui para uma cidade chamada Mangueirinha. Fica para baixo de Pato Branco. Agora você imagine só, Mangueirinha, uma cidade há 30 anos atrás, a estrutura da polícia era outra, não era a estrutura que nós temos hoje. Certo. Cheguei lá e encontrei exatamente aquilo que eu odiava, que era delegacia suja, servidores mal educados, presos, enfim, o caos. E aí eu comecei o meu trabalho. Falei, não, eu não vou aceitar isso. Aonde eu for, eu não vou aceitar isso. Então, eu comecei já em Mangueirinha um trabalho de humanização do meu atendimento, da delegacia. Né? E o engraçado, Ricardo, que quando eu comecei esse trabalho, começou a aparecer pessoas que foram me conhecer, algumas pessoas até que foram até a delegacia, falaram, doutor Mânica, eu vim aqui lhe conhecer porque estou percebendo aí que você está querendo melhorar alguma coisa, eu tenho uma mesa lá, eu tenho um bebedouro lá na minha casa, eu queria doar para a delegacia. Olha só. Eu tenho uma televisão, eu queria doar para a delegacia, que o senhor falou que gostaria de colocar uma televisão aqui, uma cadeira e tal. Advogados, eu tenho uma cadeira lá que eu troquei por uma nova, eu queria doar para vocês. E as coisas começaram a acontecer. Entendeu? Começou a vir pessoas e as coisas começaram a acontecer justamente como eu queria. E assim foi sucessivamente em todas as cidades, né? Então depois de Mangueirinha, eu fui transferido para Guaíra, né? Ali já é cidade de fronteira. Já é uma cidade de fronteira, onde eu, muito novo, com 24 anos só, já peguei uma experiência muito grande, porque eu fiquei na parte operacional ali, né? Tinha o delegado-chefe e eu fiquei com a parte operacional. Então eu não administrei muito a delegacia. Depois eu me casei e voltei para a região de Ponta Grossa, onde eu fui delegado em Teixeira Soares, depois eu fui em Piraí do Sul, depois de Piraí do Sul eu fui para Maringá. E aí, chegando em Maringá, eu fui trabalhar no distrito, e trabalhando no distrito eu fui convidado pelo delegado-chefe, na época, para ser o delegado operacional. Certo. Então eu fui galgando todas as bases da polícia, né, praticamente, né? Então, desde a parte administrativa como a parte operacional. Isso foi me dando muita experiência e muito novo, muito jovem. Sim, claro. Porque eu passei no concurso, eu me formei com 22 e com 24 eu era delegado de polícia. Olha só.
Estudava muito, né? Eu saí da Universidade Estadual de Maringá e daí, como eu optei por concurso, eu estudava de 8 a 10 horas por dia sagrado, de domingo a domingo. Uhum. Eu digo isso só abrindo um parênteses, questão do estudo, né? Na época era mais fácil estudar, porque não tinha WhatsApp, né? A gente não tinha dinheiro também. Eu não tinha dinheiro para ir num show, eu não tinha dinheiro para ir no cinema, eu não tinha dinheiro para comer um lanche. Então, tudo isso ajudou. Por quê? O meu objetivo era estudar. Teu foco realmente era do estudo, né? Era o estudo. Dos livros ali. E isso resultou o quê? Uma antecipação. Claro. Por quê? Foram 2 anos de estudo pesado Uhum. e com 24 anos eu ingressei na polícia. Voltando lá para Maringá. Então eu assumi como delegado operacional, fiquei 3 anos em Maringá como delegado operacional. E aí eu fui convidado pelo departamento da polícia para assumir como delegado adjunto daí, já um cargo acima do operacional, na cidade de Apucarana. Uhum. E Apucarana eu trabalhei mais 3 anos lá, e aí depois eu fui convidado para ir para Cornélio Procópio como delegado-chefe. Aí eu permaneci 4 anos em Cornélio Procópio como delegado-chefe também. Todas essas unidades que eu passei, eu sempre pautei por um serviço de qualidade, de excelência, né? Não só na parte de atendimento, mas também na parte estrutural. Então, quando eu via lá uma delegacia pintada de escuro, as paredes sujas, né? Um ambiente onde a vítima estava ali meia com a cadeira quebrada, eu sempre lutei para que aquilo fosse humanizado, certo? Eu imaginava assim, poxa, isso vem minha filha, minha mulher, Olha aí. vem registrar um boletim de ocorrência. Você gostaria que sentasse nessa cadeira? Não. Então, vamos tirar essa cadeira, vamos colocar uma nova. Que legal. Então, isso foi trazendo a gente uma experiência e aproximando pessoas que têm esse perfil também. Sim. Nós temos empresários em várias cidades que têm esse perfil, Uhum. né? E não foi diferente em Paranavaí. Quando eu vim de Cornélio para cá, eu encontrei a unidade de Paranavaí também, um pouco sem essa questão do cuidado, né? É um prédio antigo, mas não precisa ser um prédio maltratado, Certo. né? Então a entrada da delegacia não tinha jardim, não tinha calçada, era barra. Eu lembro que eu parei meu carro lá e fui entrar na delegacia, tinha barra, né? Eu falei, poxa, aí pedimos, foi feita a calçada e fomos gradativamente. Hoje quem entra lá no prédio sabe que tem uma estrutura mínima aí para pelo menos a pessoa entrar lá e falar assim, tudo muito limpo, né? Tem uma água, tem uma televisão para quem vai esperar lá para registrar o boletim. E nós tivemos uma implementação também muito importante na questão do tempo de permanência da pessoa que vai registrar o boletim. Certo. Né? Eu lutei muito para isso. Eu falei, olha, o negócio é o seguinte, a pessoa que chega na delegacia, o atendimento dela começa a hora que ele estaciona o carro lá na frente da delegacia. Então eu falava para os policiais e os estagiários que faziam o boletim. A pessoa parou o carro, você já se prepara para abordar ela. Quando ela pisar na delegacia, você fala, pois não, o que o senhor precisa? Porque às vezes, Ricardo, a pessoa vai lá pedir uma informação que nem é na delegacia, entendeu? Se for um boletim de ocorrência, o senhor pode chegar aqui e já vai fazer. Agora, não, eu queria saber como é que faz identidade. Ô, meu amigo, não é aqui, é ali na outra porta, mas, precisa disso. Então, assim, qual que é a diferença de um atendimento bem feito e um mal feito? A única diferença que tem é que o sujeito que recebeu esse atendimento, ele vai transmitir na casa dele no almoço. Aí eu fui na delegacia, puxa, fiquei chateado, cheguei lá, uma pessoa me atendeu mal, né? Pedi uma coisa, pedi um telefone lá para fazer identidade, ele não soube, falou para mim procurar na internet, né? E a diferença é que o cara pode chegar lá e falar, rapaz, eu fui na delegacia hoje, olha, que atendimento, fui lá, o rapaz me atendeu muito bem, um ambiente limpo, seguro, televisão, pediu para mim sentar lá, aguardar, eu só queria um telefone, ele fez questão, foi lá, puxou no Google lá para mim, me deu um papelzinho escrito, coisa simples, né? E muitas vezes a pessoa precisa disso. Claro. Né? Então a gente pautou, durante todo esse tempo que eu fiquei em Paranavaí, esse trabalho. Então, resumindo, eu fui colocado, eu sempre digo assim, que eu fui escolhido para ser delegado. Eu não quis ser delegado. Né? Eu não tive motivo para ser delegado. Meu pai não é polícia, meus pais, meus irmãos, né? Eu fui uma pessoa que foi colocada, talvez, porque de tanto reclamar, de não aceitar a estrutura policial da época, né, e de ter uma certa revolta disso, e eu falava abertamente que se eu fosse o delegado, seria diferente, o ambiente seria diferente. Não, a minha postura seria diferente. Claro. E aí, acho que, então você vai ser vamos providenciar aquela coisa, né,
as palavras têm poder, né? Tem poder. O pensamento tem poder, né? O universo devolve aquilo que a gente, né? Então, E eu fui agraciado com isso, é. porque foi um desafio da minha vida toda. Aham. Mas muito bacana você falar nessa situação de atendimento, de transformar ali o ambiente, né, de buscar usar a empatia, né, para poder oferecer um serviço mais rápido e melhor para a população, né, para a sociedade das cidades que você passou, né, como delegado. Eh, Mesmo porque a gente não vê quase isso, né, então são pessoas diferenciadas que fazem esse tipo de trabalho. Eh, Agora como delegado, doutor Mânica, às vezes as pessoas pensam que o delegado ele está lá para fazer um interrogatório, né, pegar, olhar um boletim de ocorrência, fazer uma investigação, mandar prender e mandar soltar, né. Quais são realmente as principais funções de um delegado de polícia que está ali dentro de uma delegacia? Olha, hoje nós temos assim, vamos citar um exemplo para as pessoas entenderem. Uhum. Nós temos em Paranavaí uma estrutura, nós temos um delegado operacional, nós temos um delegado plantonista que só tira plantão. Certo. Então ele só atende situações que vai para o plantão. Uhum. Então se você chegar lá, quero falar com o delegado. Provavelmente o plantonista não vai te atender, porque ele só atende situações urgentes, de plantão e de flagrante. De plantão é o quê? Um feriado, uma madrugada? 24 horas tem um delegado de plantão lá. Certo. Aham. Agora, se você for lá na delegacia, tem um delegado de plantão. Se a Uhum. situação sua for urgente, ele vai te atender. Certo. Depois nós temos o delegado operacional, Hum. que é um delegado de rua. É um delegado que está para cumprir ordens, mandado de busca. Uhum. Ele comanda as investigações mais complexas, Uhum. né? Nós temos o delegado adjunto, Hum. que é o delegado, seria o braço direito do delegado-chefe, que ele faz toda a parte burocrática da delegacia. A parte, assim, de investigação, dos inquéritos, dos pedidos. E o delegado-chefe que gerencia tudo isso. Ele que comanda, ele que direciona como ele quer que isso seja feito. Todo esse conjunto, tanto do delegado de plantonista, operacional, o adjunto, e tem o delegado-chefe que, além de administrar toda essa situação, administra toda a situação da área, Uhum. né? Que nós temos hoje em Paranavaí. Paranavaí ela é composta por 8 comarcas com 8 delegados subordinados e mais 4 delegados da sede. Certo. Então o delegado-chefe, ele meio que tem que fazer a dinâmica para que tudo isso funcione com o jeito dele. Então demanda muita reuniões com os subordinados. Certo. Ele administra os subordinados da própria unidade policial. Então, assim, se tem um caso lá de uma investigação que o delegado operacional está fazendo e ele percebe, pela experiência dele, que não está andando bem, Uhum. ou está meio confuso, ou ele vai para o delegado-chefe, explica a situação, o delegado-chefe chama ele, explica a situação e fala, olha, então está precisando de um reforço aqui, está precisando de uma orientação ali, a gente faz um estudo de caso, né? Então, o delegado-chefe ele tem uma função muito dinâmica, né? Ele faz as coisas acontecerem. Certo. Porque se ele for omisso, ou também não sair do seu gabinete e ir em outras comarcas para informar os outros delegados como que tem que ser feito, como tem que agir, como tem que ter a postura como autoridade policial, a coisa fica, cada um faz do seu jeito. Entendi. Entendeu? Na verdade, ali, então, a função, além de comando, ele tem que ser proativo também. Exatamente. É um gestor. É um gestor. É um gestor Isso. administrativo de toda a área e da sua unidade, né? É um gestor administrativo e de pessoal também. Certo. É como se fosse um RH. Então, aquele policial que está meio desgarrado, está meio fazendo corpo mole, chama para conversa, olha, se não tem que melhorar isso, tem que melhorar, eu estou acompanhando o seu desempenho, porque hoje, Ricardo, nós temos uma ferramenta do BI na polícia, né? Eu tinha na minha sala, então no meu computador eu tinha toda a dinâmica, não só de Paranavaí, como da toda a região. Quantos inquéritos o delegado tinha instaurado, quantos ele tinha concluído, quantas prisões ele pediu, quantas prisões ele fez, sabe? Então, assim, eu tinha tudo no computador com esse BI,
E aí eu tinha como acompanhar o trabalho do delegado lá de Santa Isabel, de Luanda, sentado na minha cadeira da minha unidade, né? Então, não tinha aquela conversa do delegado chegar para mim e falar, tá muito difícil, eu tô sobrecarregado. Eu puxo lá, não, peraí, pelos números você não tá, né? Ou realmente tá mesmo. Então, hoje a gente tem uma técnica de avaliação muito moderna, né? Então, o delegado, ele é uma complexidade muito grande de atividades e nunca igual. Porque todo dia que você chegar na delegacia é diferente. É verdade. Desde atendimento ao público, que pode chegar lá um advogado de fora, né? Quantas vezes eu cheguei lá na delegacia aqui de Paranavaí de manhã com um projeto de dia, né? De atividade diária, chegar lá, não, doutor, tem 3 advogados de Londrina querendo falar com o senhor de uma investigação. Pronto. Já foi o dia. Já foi o dia. Chegava lá, atendia a investigação, explicar a situação, ver, orientar. Aí terminava, tinha uma reunião. Então, assim, é muito dinâmica e muito estressante, porque esse dinamismo traz um estresse. Com certeza. Né? Para quem é comprometido. Né? E eu sempre fui muito comprometido com isso de tomar frente. Né? Então, eu sempre falava, pessoal, vocês trabalham. As crises e os problemas é comigo. Olha aí. Vocês trabalham. Trabalham que eu estou atrás de vocês. As crises, a falta de estrutura, os problemas que causaram do trabalho de vocês trazem para mim. Se vocês estiverem dentro da legalidade, deixa comigo. Não é vocês que vão responder, sou eu que vou responder. Né? Eu que sou o responsável por vocês. Então isso aí, queira ou não, dá uma liberdade e dá uma segurança para o servidor também. Com certeza, né? verdade. Eles falam, não, eu sei que se eu fizer um bom trabalho, o meu chefe tá junto comigo. E se eu fizer um mau trabalho, provavelmente ele vai chamar minha atenção. Sim. Né? Doutor Mânica, falando agora sobre investigação policial, ao longo desses 31 anos seu dentro da Polícia Civil do Estado do Paraná, respeitando, claro, aí as situações legais, teve algum caso marcante dentro da sua carreira, né, na questão de investigação que realmente marcou aí a tua trajetória e que você poderia compartilhar com a gente? Olha, teve vários, né? Assim, eu já fiz várias investigações de tráfico, de homicídio, né? De casos graves, assim, que um pai de família foi morto, né? Foi executado na frente dos filhos. Vários casos, mas eu vou citar 3 que, dividindo aí o início da carreira, o meio e o final. Vamos lá. O primeiro seria, um primeiro caso que me chamou muita atenção logo no início da carreira, quando uma adolescente, acho que tinha 16 anos, ela cometeu um aborto. E eu tive a oportunidade na época, eu fui chamado, estava chovendo, num período chuvoso na região de Pato Branco, e eu fui lá e a menina tinha acabado de pegar a criança, ter ela e jogado no local de uma casa que a bica d'água caía bem em cima da criança. Olha. Então, eu acho que a criança estava viva, e ela jogou ali na bica da água, que estava chovendo, e a criança acabou morrendo pela atividade da água, né? E eu cheguei lá, a criança estava ainda se mexendo, sabe? E eu fui um dos primeiros a chegar, porque o policial militar passou lá no hotel onde eu estava, e nós vamos lá junto, chovendo mesmo. E aí eu, fazendo a investigação, ninguém sabia de onde vinha aquela criança, tal. Eu acabei descobrindo que era de uma adolescente que no dia seguinte foi apresentada pelo advogado dela. Mas era uma menina muito humilde, sabe? Ela achou assim que ela achou que ela não queria o filho, né? Por ela ser muito simples, pessoas simples, sabe? Tinha uma mistura até de uma mistura indígena, sabe? Da raça indígena. É muito simples. Então ela achava, como eu não queria filho, eu não queria ter, né? E eu não queria cuidar dessa criança, eu resolvi abandonar, como se fosse. Então, assim, a gente via na pessoa que não existia uma maldade de matar uma criança. Certo. Né? Era uma mistura de ignorância com a simplicidade, com pensar que não ia acontecer nada. Certo. E aí é um crime, um aborto, né? Claro. É aborto, ela tirou uma vida. Né? E aí nós temos que atuar como delegado de forma fria, prender ela, abrir um processo, pedir a prisão, né? A criança foi recolhida, foi feito um exame, tudo.
E traz todo um transtorno, porque daí a mãe também não entendeu porque ela foi presa, né? Uhum. Na época, não entendeu porque foi presa. Ah, por que minha filha foi presa? Eu falei, não, é por causa disso. Então, esse é um caso que me chamou muita atenção e começou ali uma certa questionamento profissional meu. Falei, puxa, até onde esse fato é um fato criminoso e não um fato social, Pois é. né? E por que que nós temos que punir isso com a prisão Uhum. e não de outra forma? Certo. Talvez condenar essa menina a um tratamento, Uhum. né? Um tratamento ou um esclarecimento ou um investimento na educação dela, Certo. né? Para que ela pague isso de outra forma, mas não com prisão. Até porque ela não ficou presa, ela era adolescente, ficou 3, 4 dias lá e depois teve outro destino. O segundo caso foi quando eu era delegado operacional em Maringá, era 3 horas da tarde, numa sexta-feira, e foi encontrado uma estudante de medicina, de medicina, num sobrado, Hum. sem vida. Mas os investigadores foram até lá pelo chamado, chegaram lá, subiram no sobrado, e daí uma cena terrível. A menina teria sido assim, estuprada, amarrada, enforcada. Uhum. Ela tinha origem japonesa, os pais moravam fora e moravam junto com a irmã. Uhum. E uma dessas irmã morta, mas uma morte assim. E aí o investigador me ligou, eu estava na delegacia, falou, doutor Mônica, é bom o senhor vir aqui. Eu falei, não, vê aí, tira foto e faz o levantamento do local. Eu falei, não, é bom o senhor vir aqui porque a coisa é pesada. Meu. Aí eu fui lá e uma menina nova fazia medicina, estava estudando para ser medicina, eu acho que fazia cursinho, e muito jovem, e assim, com uma jogada na cama, com uma postura assim de crime muito grave, Uhum. né? Ela foi estuprada, bem, bem forte mesmo, e morava com a irmã. Aí, conversando com a irmã, que estava lá no local também, já chorando e tal, eu falei, ó, quem que mora com você? E tinha um cachorro. Eu lembro que tinha um cachorro muito bravo, na época, não Uhum. lembro a raça, que elas tiveram que segurar o cachorro para mim entrar no sobrado. Certo. E aí, no sobrado, morava as 2 irmãs só. Só que a irmã mais velha falou assim, olha, de vez em quando vem o namorado da minha irmã aqui, né? Mas ele vem, visita, não dorme aqui e vai embora. Uhum. E eu falei, mas e como é que ele consegue entrar com o cachorro? Ah, ele não entra com o cachorro, né? Com o cachorro ele não entra. E aí, enfim, para resumir a história, ali nós ficamos ali, veio o perito, fez, e todo mundo foi embora, inclusive a irmã. E eu fiquei ali, junto com esse namorado que também estava por ali, né? Acolhendo a outra a irmã e tal. E eu bati o olho naquele rapaz, eu falei assim, cara, esse cara não tá. Ele tá muito calmo, sabe? Eu não sei. Sim. Aí eu fiquei ali no sobrado e eu olhava pra cá, olhava pra lá, até que eu li um canto do quarto, assim, eu vi um travesseiro. E você vê como é que é, né? Um detalhe, eu peguei o travesseiro e peguei o travesseiro na mão pra jogar na cama. Mas quando eu joguei na cama, o travesseiro caiu na cama e virou. Quando ele virou, tinha uma pegada de um chinelo, com sangue espalhado, Ah. o chinelo. Eu falei, opa, peraí, um chinelo aqui, né? Olhei pro namorado, tava de tênis, tudo, mas eu olhei o chinelo. Fiquei com aquele negócio, né? Aí eu, vai pra cá, vai pra lá, e chinelo. Quando eu falei que tinha uma pegada de chinelo, esse namorado tava próximo de mim. E aí eu vi que ele ficou vermelho. E aqui, ó, nessa parte aqui do corpo dele, começou a pulsar. Começou a pulsar vermelho, sabe? Pulsando. E ele, calmo, mas aqui pulsando. Eu olhei assim e falei, cara, esse cara tá muito apavorado perto de mim. Eu peguei, falei pro investigador, falou, ó, esse rapaz tem envolvimento no crime. Ele falou, será, doutor? Eu falei, tem. Ele pediu pra mim ir embora. Eu falei, não, fala pra ele que eu quero falar com ele. E aí, todo mundo foi embora, ficou eu, o investigador e o namorado. E nós falamos pra ele, já viu? Foi você que matou essa menina, não? A sua namorada? Falou, não, imagina, tal. Quando ele falou, não, imagina, ele virou assim, eu vi que na camisa dele tinha uma marca. Eu falei, cara, eu fiquei até apavorado, falei, esse cara tá armado. Aí eu peguei e falei assim, pera um pouquinho aí, puxei a camisa dele. Quando eu puxei, o par de chinelos Ah. colocado A cinta. na cinta dele. Ele tava de bermuda, par de chinelo. Aí eu peguei, tirei o chinelo e botei do lado da marca do coisa. Daí ele falou, ah, rapaz, fui eu mesmo, tal. Aí ele revelou, confessou que ele tinha cometido o crime. Então foi um caso assim que me marcou muito, porque
Se nós não tivéssemos tido a paciência e a perspicácia ali de verificar, e se não fosse aquele travesseiro que eu peguei no canto, joguei, e por sorte ele virou em cima da cama e viu aquele marca de sangue, talvez não ia chamar minha atenção. Vamos embora, todo mundo embora. E o terceiro caso, né, que mais também me chamou, que deu muita complexidade, vocês devem ter acompanhado, foi aqui em Paranavaí, né, na morte do motel lá do Sim. Né, dois jovens, né, que foi encontrado sem vida e que depois de uma investigação muito complexa e cheia de detalhes, a gente acabou chegando através de exame de DNA na autoria do Turcão, que acabou sendo morto depois em confronto com a polícia. E esse caso foi um caso que me chamou muita atenção porque não tinha motivo para aquilo acontecer, né? Eram dois jovens estudantes ali de medicina, estavam num local onde o Turcão nem costumava comparecer e acabou, então, cometendo aquela tragédia porque, pelo que a gente viu, não foi escolhido o casal, né? Qualquer um que entrasse naquele quarto ia ser pego, né? Ele tentou por vídeo, ele tentou entrar num quarto de outro casal, mas não deu tempo porque o portão foi fechado antes dele ingressar. E no outro, como o casal estava de caminhonete, manobrou ali, deu tempo dele chegar e entrar. Então esse caso também é um caso bem marcante, né? Que felizmente nós conseguimos solucionar, mas foi um caso bem trágico, porque tirou a vida de dois jovens, né, de Paranavaí, sabe? Foi muito triste. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, doutor Mânica. Como é que é o delegado, por exemplo, no teu caso, como delegado-chefe e o gestor de uma delegacia, frente a esses crimes que realmente abalam a sociedade, se porta com relação à opinião pública? Porque a gente sabe que a imprensa ela quer realmente trazer um culpado, trazer uma solução ali rápida e dizer que e a investigação talvez ela é um pouco mais lenta até para ser mais assertiva, né? Sim. Como é que o doutor Mânica lidou com essa pressão da opinião pública, da imprensa, em alguns casos realmente que tinham essa situação de ter essa satisfação para a população? Olha, essa pergunta é uma pergunta muito pertinente, inclusive para quem vai entrar na polícia, porque isso é comum. Você veja bem, quando acontece um crime, existe uma pressão da imprensa que quer comunicar à sociedade o que está acontecendo. Certo. Existe uma pressão da comunidade em cima da imprensa, fala, olha, vocês da imprensa têm que ir, né, da comunidade. Existe a pressão da família da vítima, existe a pressão, depois que você investiga, quando prende alguém, da família do preso, existe a pressão do advogado de defesa e do advogado de acusação. Então, veja bem, no mínimo 6. 6 pressões que você recebe. Exato. E quais delas está certo? Isso. Né? Então, você não pode embarcar em nenhuma dessas. Né? E nós temos, infelizmente, alguns casos de delegados de polícia que, até para dar uma resposta rápida, acaba atropelando algumas situações e prendendo pessoas inocentes, que depois se revelam ser inocentes. Eu, graças a Deus, eu sempre me dei bem com esse tipo de pressão, sabe? Eu sempre atuei de forma técnica. Então, quando as pessoas, mas tem que dar resposta. Não, eu vou dar resposta. Uma vez eu tive um contato, até aqui em Paranavaí, de uma mãe que teve o filho assassinado, e ela falou, doutor Mânica, já faz 2 anos que meu filho faleceu e até agora vocês não prenderam o autor. Eu falei para ela, olha, talvez a gente não prenda e demore 8 anos. Acontece que o seu caso é um pouco mais complexo e até agora nós não temos elementos que provam a autoria de quem a gente tem como suspeito. Então eu não posso prender qualquer um e falar, pronto, é ele. Né? Por quê? Porque o Ministério Público e o Poder Judiciário vai absolver. Então, para mim, é pior ter uma resposta do promotor e do juiz dizendo, você investigou mal, tanto é que nós estamos soltando esse cidadão, porque não se provou a culpa dele, do que eu ter com calma e falar, não, agora nós prendemos a pessoa certa. Foi o caso do Turcão. Todo mundo, nós sabíamos que tinha sido o Turcão, mas não tinha elementos de prova para prendê-lo, né? Para linkar ele com o fato de estar lá com a vítima. Até que um exame de DNA que nós conseguimos constatou, não, é o DNA dele. Ok, agora sim temos elementos.
Então, essa questão da pressão é um desafio de cada um. Tem uns que se dão bem com isso, outros perdem sono, outros buscam apavorar. É aí que eu falo que a questão do delegado-chefe e do delegado titular que comanda a sua equipe, pressiona a equipe, fala, vamos lá, tem que prender alguém. E aí os investigadores, né? Falaram para mim que é o fulano, vai lá e prende o fulano. Tá, mas falou, até papagaio fala. Claro. Né? É que nem aquela coisa, papagaio fala e papel em branco aceita que você escreve. Agora, tecnicamente, na área policial, isso não pode existir, né? Então, eu sempre falei para os meus investigadores, falei, gente, nós somos técnicos de segurança pública, nós não podemos errar. Tá? Nós não podemos errar. Porque se a gente errar, a gente cometeu uma injustiça, e essa injustiça não consegue reparar, né? Você não sabe o que é prender uma pessoa, o cara ficar preso um dia que seja, e depois, não foi ele, desculpa aí, foi mal. Não. O que nós podemos fazer é o seguinte, é ter a certeza, através de uma prova, que é essa pessoa, e lá na frente essa prova pode ser desconstruída, mas não por culpa nossa, né? Então, tem que tomar muita atenção com isso. É um erro grave da autoridade policial e das pessoas que querem ser delegado de polícia. Eu acho assim, se você tem um perfil que não aguenta pressão, né? Se você não aguenta pressão na casa do seu pai, da sua mãe, da namorada, do amigo, não vá para a área do delegado de polícia, viu? Não vá. Tá assistindo aí, se não aguenta pressão, não vai. Não vai. Se você reclama do seu chefe, se você, eu não aguento mais meu chefe, eu não aguento, não vá para a área de delegado de polícia, porque delegado de polícia é uma profissão extremamente dinâmica e tem que ter um equilíbrio emocional diferenciado. Certo. Existe também um equilíbrio emocional. Eu tive muita sorte. Eu conheço a minha atual esposa, conheci ela com 18 anos, casei, tenho 2 filhas. Então, eu sempre tive dentro da minha atividade profissional, os meus problemas na delegacia, eu chegava em casa e era reabastecido. Certo. Tinha uma mulher equilibrada, umas filhas maravilhosas, tal. Então, mas se eu saísse da minha atividade profissional, fosse em casa e tivesse desafogar os meus problemas na bebida, ou na droga, ou na agressividade, com certeza eu ia ser um mau profissional. Sim. Né? Eu ia cometer um monte de arbitrariedades. Certo. Então, o delegado de polícia eu digo hoje que é uma profissão das mais complexas, porque você não tem tempo para decidir. É questão de 30 segundos, 1 minuto. Tá lá o advogado, tá lá o réu, tá lá a vítima, tá lá a imprensa, tá lá todo mundo. E daí, doutor? O cara vai ficar preso ou não vai? Foi ele ou não foi? Aí. Né? Então, você tem que ter um equilíbrio emocional e uma visão bem independente para você analisar o caso de cima sem ouvir as partes. Você pode até ouvir. Quantas vezes as pessoas chegavam para mim e falavam, doutor, meu caso é assim, 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 assim. Ok, mas eu não levava aquilo como verdade, porque eu ia chamar outra parte para ver a defesa do cara. Né? Porque geralmente quem tem a verdade ou quem acha que tem o direito, ele só conta a parte dele. Né? Ele não conta a outra parte que vai chegar. Então você tem que esperar a outra parte e analisar a situação e decidir com o que você tem naquele momento. Se você tem dúvida daquele momento, né, e dependendo do caso, dá para você continuar a investigação numa apuração melhor e você justifica isso. Agora, se você não tem dúvida, aí você pode agir. Fala, não, tá preso por causa disso, eu estou convicto. Ricardo, graças a Deus, eu nunca prendi ninguém sem ter a certeza. Certo. Pelo menos naquele momento. Eu nunca... tô com dúvida, vou investigar melhor. Mas tem a pessoa que viu. Cadê a pessoa? Não, ela tá viajando, chega amanhã. Então, vamos esperar ela chegar amanhã, vamos ouvir ela. Não, ela não vem. Então, vamos ouvir por precatório. Então, ele não vai ficar preso por enquanto. Certo. Por quê? Porque eu não posso... passar por cima de um estudo, de uma postura ética que eu sempre tive na vida por causa de um caso. Eu não posso me vender por um caso. Verdade. Entendeu? Por mais grave que ele seja, eu não posso me vender por um caso. Eu tenho toda uma carreira, né? E eu sempre me preocupei com isso. Eu falei, eu quero terminar minha carreira não devendo para minha consciência. Não era nem devendo para ninguém, devendo com a minha consciência. Sim. Eu não quero falar, puxa, mas aquele caso lá eu podia ter ajudado, ou se aquele caso lá eu fiz sacanagem. Não. Então, assim, hoje eu tenho uma alma lavada, como se posso dizer, com relação a tudo que eu fiz na polícia, porque eu nunca forcei nada e tudo que eu fiz
sempre foi embasado numa prova técnica, Sim. vinculada ao direito. E que o advogado da outra parte tem todo o direito de contestar, Claro. né? Então, assim, o importante da autoridade policial é isso, é o equilíbrio, é saber que vai receber muita pressão, tá? Pressão interna dos servidores, dos seus superiores, da imprensa, da comunidade, mas assim, você tem que ter uma postura ética, firme, e falar, não, eu tenho um compromisso com o que é certo, e não com o que os outros vão falar, ou que estão falando. Legal. Parabéns aí pelas suas palavras, né? E com certeza é para a gente isso aí que tá assistindo, até as pessoas que estão aí dentro do curso de Direito, que querem eh, eh, assumir futuramente uma carreira de delegado, isso aí com certeza agora já foi uma aula para a gente aqui. Doutor Mânica, fala uma coisa para a gente. eh, Na sua opinião, ou, claro, pela sua experiência, o que faz aumentar a criminalidade em certas regiões? E eu também já ouvi dizer que o crime é sazonal, ele segue uma sazonalidade. É verdade isso? Olha, é bem complexo isso, sabe? Porque É. envolve, assim, um pouco. Eu já trabalhei em locais onde municípios eram pobres, Uhum, tá? Era pobreza mesmo, né? Então a gente tinha bairros onde era muito pobre e a gente via que o índice de criminalidade naquele bairro era baixo. uhum, Em compensação, em outros locais onde tinha eh, muitos bares, a atividade comercial era intensa, o crime era, não que era alto, mas ele era potencializado pela bebida alcoólica, certo. né? Hum. Hoje nós temos um problema sério que não é, eu vejo como dois problemas. O problema é a droga, Uhum, né? Que cada vez parece que está se flexibilizando o uso, o encontro, a venda, o uhum, transporte e a questão familiar, né? certo. A questão familiar. Eu digo o seguinte: eu vim de uma família onde meu pai não teve estudo, meu pai não, né? Ele estudou os filhos, conseguiu estudar os filhos, mas ele, minha mãe é dona de casa e meu pai era servente de pedreiro, chegou a máximo mestre de obra. Certo. Só que engraçado, né? Dentro de casa, meu pai falava assim: ó, aqui dentro de casa não vai ter gente mais ou menos, só vai dar gente boa. Olha aí. Mas como assim? Não, aqui em casa não tem mais ou menos, não tem mais ou menos bom, não tem mais ou menos problema. Aqui só vai dar gente boa. Uhum, Vocês só vão dar gente boa. Mas pai, não, não tem esse negócio, não tem meio termo. Não tem como dar errado, só vai dar certo. Por quê? Porque eu não admito que vocês sejam, dê errado, ou sejam mais ou menos honestos, ou sejam mais ou menos bons. certo. Vocês têm que ser 100% honestos, vão ser 100% bons, vão ser sempre... Então, assim, meu pai desde jovem sempre orientou a gente que nós fugíssemos dos problemas e assumíssemos os nossos problemas, né? Então, assim, ele falava, ó, se você não quer usar droga, evita seus amigos que usam. Ah, pai, mas ele usa, mas não tem problema. Eu falei, não, mas uma hora, se ele te oferecer, é hora de você afastar dele, né? Ah, mas você pega ele, se por um acaso, né, pai, acontecer. Não, não tem dessa acontecer. A culpa é sua, não é dele. A culpa Uhum, é sua, sim. né? Então, desde a droga até o fato de fazer coisa errada, nós temos hoje um problema dentro de casa. Por quê? Porque os pais, eles não têm o compromisso de enfrentar a educação que dá muito trabalho dos filhos, Certo. né? O meu pai teve preocupação com todos os meus irmãos, né? Todos nós ficávamos na rua brincando até tarde, não queria estudar, não queria desobedecer e tal. E cada um apanhou na medida da sua culpabilidade, como diz, cada um levou a sua bronquinha, né? E foi seguindo o seu caminho. E meu pai nunca foi omisso nisso. Agora, o pai é que é omisso em deixar, meu filho é assim mesmo, ele é preguiçoso, ele gosta de fazer isso porque desde pequeno, não. Né? Se ele gosta, procure mostrar para ele que isso não vai ser um bom para ele para o futuro. Né? Isso dá trabalho, Ricardo. Uhum, Então, o que eu percebo? Que a família hoje, tudo que tem trabalho, ela deixa, deixa lá para frente, ele cresce, ele muda. Não vai mudar, vai piorar. Então, enquanto você tem os filhos pequenos, você consegue moldar eles. Depois é aquela história. Enquanto minhas filhas eram pequenas, eu levava elas para onde eu verdade. queria. Hoje já, não, pai, hoje eu não tô a fim de ir, né? Então, assim,
enquanto é pequeno, é a hora de você agir. E eu tenho visto que hoje em dia as famílias, muitas vezes, são temerosas em falar a verdade para os filhos, Verdade. né? Outra coisa, nós, quando falo nós, até eu me incluo, a gente peca por não ensinar os nossos filhos a ter as decepções que merecem ter. Para criar Para casca, né? criar casca. Exato. Ah, nós vamos para a praia, mas chegou, não valeu a praia porque choveu. Meu amigo, choveu, essa é a praia que nós temos, ponto final. É. Né? Ah, nós vamos de novo. Não vamos de novo. Nós viemos para a praia e choveu. Não valeu, não, valeu. Né? Ah, pai, estudei e não consegui, estudei tanto e não consegui tirar a nota que eu queria. Faz parte, né? Faz parte. Aconteceu algo, você ficou nervoso, você passou mal, você não dormiu à noite, que interferiu na tua prova, né? O que a gente faz? O que muitas vezes... Ah, não, deixa que eu vou falar pro professor para fazer outra prova, que você não foi bem, vou fazer um trabalho para você recuperar. Você reprovou. Não pode, vai lá brigar. Deixa ele reprovar. Ele que assuma a responsabilidade dele, que faça o curso de novo. Verdade. Eu nunca tive meu pai e minha mãe lá falando com o professor porque eu estava mal. Eu falei, puxa, se eu reprovar, eu vou ter que fazer o ano tudo de novo, né? Então, assim, e muitas vezes também os pais não deixam os seus filhos ter aquele ganho de, eu diria assim, um ganho de, puxa, me fugiu a palavra certa, mas é um ganho de responsabilidade. Não, de satisfação quando você alcança alguma coisa. Ah, sim. Entendeu? Exatamente. A gente alcança por mérito próprio, né? Então, assim, você tem que ter a sua responsabilidade, tem que buscar o seu caminho e falar, não, isso aqui eu consegui porque eu busquei. É o que acontece. Hoje em dia está muito fácil. Ah, eu vou conseguir isso para você, eu vou conseguir aquilo. Então, assim, nós temos que prestar atenção nisso. E muitas vezes, Ricardo, essa facilidade que os filhos poderiam auxiliar para eles estarem na frente, acaba atrapalhando, e aí muitos deles não precisam ser pobres, não, sem condições, eles vão para a área da área criminal. Né? Eu estava em Apucarana, teve situações de filhos de médicos serem presos, né, furtando veículos. Olha aí. O cara furtando veículos. O profissional falou, doutor, mas o que pode ter acontecido isso? Porque meu filho, ele tem tudo em casa, nós moramos em casa, ele tem carro, ele tem tudo. E foi furtar carro. E foi furtar carro. Eu falei, olha, eu não consigo entender. Será que ele não está querendo chamar a atenção de vocês, pais, para que está faltando alguma coisa para ele? Faltando amor, faltando um comprometimento dele dentro da família? Né? Porque também, hoje em dia, não só o marido saindo de casa para trabalhar, porque não consegue muitas vezes o sustento ideal, a mulher também sai de casa para trabalhar e muitas vezes os filhos ficam ali, né? E aí pode acontecer da amizade, chamar ele para fazer coisa errada. Então, assim... E hoje o grande problema é a droga, né? Sim. Hoje a droga tá aí para quem quer, né? Cada vez mais flexibilizando. E o vício, né? Nós temos o vício de uso de droga e o uso da bebida também, né? A gente vê aí que 90% dos casos de violência doméstica envolve a bebida. Exato. Né? O sujeito toma lá no bar ou toma em casa um pouco mais, se exalta, e aí a conversa começa a ficar fora do normal e acaba vindo a agressão da atividade da violência da mulher. Eu vejo assim, Ricardo, se o país não investir pesadamente na educação, né, eu não vejo uma solução. Educação e no esporte, que é barato, né? Você fazer uma quadra de esporte é muito barato. Toda criança quer jogar bola naquela quadra, quer jogar um basquete. O investimento no esporte e na educação, eu acho que resolve. Daqui 10 anos nós vamos ter Não que resolve, né? Mas vai ter Vai amenizar. um afunilamento mais decidido da criminalidade, né? Então, assim, provavelmente aquele sujeito que cometeu um crime é porque ele tinha uma personalidade já diferente, voltada para o crime. Mas muitos que hoje em dia não têm essa oportunidade de estudo ou do esporte, fica na rua aguardando a oportunidade para cometer crime. Certo. Né? E às vezes a personalidade dele nem é dessa. É um problema social que acontece. Né? Então... Eu já ia até te perguntar sobre isso aí, e você já deu um spoiler sobre a questão como é que você vê o futuro
da segurança pública no país, né? E aí eu abro um parênteses para a gente poder falar sobre uma situação até de segurança, porque a gente já acompanha casos, né, de um longo trabalho, um duro trabalho de investigação da polícia, né? E a polícia assertivamente vai lá e prende o culpado de um crime, mas infelizmente nós temos leis e leis hoje no Brasil, né? Que quando a polícia prende, daqui um dia ou dois, o cidadão já está novamente na rua, né? Como é que você vê essa questão aí, se tratando de segurança pública, abrangendo esse tema também? A questão é legislativa, né? Aham. Quem faz as leis são deputados e senadores, Uhum. que muitos desconhecem a atividade policial, Certo. né? Então eles não a polícia não é chamada para discutir a elaboração da lei, Certo. né? A Ah. polícia não é chamada para, olha, o que vocês acham dessa lei? Vamos discutir, vamos ver o que está fora do que a gente pensa. Não, simplesmente a Câmara de Deputados e Senadores lançam a lei lá e cumpre-se. Uhum. Nós, policiais, e mais ainda o Poder Judiciário, fica vinculado àquela atividade de lei, Uhum. né? Principalmente o Poder Judiciário, que tem independência e tem que cumprir exatamente o que está na lei. Ele vai julgar dentro dos parâmetros legais. Certo. E a polícia só vai investigar dentro dos parâmetros legais. E a população? A população fica criticando, muitas vezes, por desconhecer isso. Ah, mas a polícia agiu, mas o cara já está solto. Isso. Por que a polícia soltou? Né? Ah, o cara foi preso ontem eu vi ele na rua, o delegado soltou. Não é que o delegado soltou e nem que o juiz soltou, é que a lei determina. Hoje, o Ricardo, você sabe, você é advogado também, Uhum. nós temos lei que se o delegado de polícia instaurar um inquérito sem fundamento legal, ele é processado por abuso de autoridade, Uhum. entendeu? Então ele tem que ter um mínimo fundamento legal para instaurar um inquérito contra uma pessoa. Até para investigar, o delegado está limitado, Uhum. né? Porque senão ele responde pessoalmente por abuso de autoridade. Verdade. Ele vira réu na situação. Então, mas quem que fez essa lei? Foi os deputados e senadores que não sabem, não participam da atividade policial. Uhum. E por isso que a gente fica até contente quando é eleito um policial deputado ou senador, Uhum. que seja policial, Que é do meio, né? que é do meio, porque ele sabe que aquilo lá não vai funcionar. Né? Então, se você for ver, por exemplo, você furtar uma bicicleta ou dar um tapa na cara de uma pessoa, uma agressão física, se você for ver, as penas são iguais, né? E eu acho que o crime maior aí é o tapa na cara, Sim. né? Porque a bicicleta é um objeto, né? Agora, a agressão física, então não deveria ser igual. Eu não sei com quem eu estava conversando esse tempo atrás, eu não conheço onde ele falou. Ele falou para mim que tem um país que o uso de arma é legalizado, o porte de arma é legalizado. Só que a punição para quem usa arma é extremamente rigorosa. Então, se você tirar a tua arma, é um tipo de pena. Uhum. Se você der um tiro para cima, é outro tipo de pena. Se der um tiro na direção do sujeito, sem motivo justo, é uma pena altíssima, Aham. sabe? Tipo assim, 8 anos de prisão. Então, quem tem arma, não tira para qualquer um. Porque se ele tirar a arma sem motivo, ele já é punido. Então, essa é a questão. A questão é que a punição está, muitas vezes, fora do equilíbrio da ação criminosa. Então, hoje, as pessoas falam assim, por que assaltar banco, né? Esses grandes assaltos a banco, muitas vezes acontece porque a punição é tida ainda como um furto, Exatamente. mediante quadrilha, né? Se tivesse... Por que um furto num mercado de uma lata de sardinha é a mesma pena de quem vai lá armado? Então, se fizesse, não, se furtar uma lata de sardinha sem nada, é um crime. Agora, se você furtar uma lata de sardinha sem usar, mas se você tiver armado, com a arma, o crime é 10 vezes mais. O que acontece? Você não vai armado. Entendeu? Então, assim, existem umas compensações que têm que ser regulamentadas. E as regulamentações do Brasil ocorrem do dia para a noite, parece que sem discussão de quem entende, né?
Então, volta e meia a gente vê. Obrigado. Volta e meia a gente vê algumas mudanças legislativas do dia para a noite, e a gente simplesmente, como autoridade policial, e até com o Poder Judiciário, a gente tem que cumprir a lei. E a população, muitas vezes, fica nesse sofrimento, né? Nessa indagação. Poxa, mas E não entende, né? não entende, né? Você falar que existe também todo um trâmite de investigação e de processo, que se você não seguir a burocracia legal, ela é nula, Exatamente. né? Anula provas, anula laudos, e aí a gente vê aí, né, grandes investigações feitas até na Lava Jato que foram anuladas, né? Por um motivo ou outro de competência, então é complexo. Doutor Mânica, nós já estamos nos encaminhando aí para o final do nosso bate-papo, mas eu tenho aqui mais 2 perguntas ainda Vamos lá. para você e para os nossos seguidores também aí. Nós já falamos aqui sobre a carreira de delegado, você já falou sobre a questão da pressão, né? E as pessoas que, inclusive, tem muita gente que está nos acompanhando aí, nos ouvindo e nos assistindo, que eu tenho certeza que está estudando aí para o concurso para delegado de polícia. Qual é o conselho que o experiente doutor Mânica, delegado, dá para essas pessoas que pretendem ingressar na carreira de delegado da polícia? Olha, um conselho é que você extraia de você o melhor de você para a profissão. Você que pretende ser delegado de polícia, saiba que você vai ser cobrado. Cobrado eticamente, cobrado da sua postura, Uhum. né? E a sua postura, ela ela envolve não só o aspecto pessoal, né? O que você decidir ou o que você falar pode atingir uma série de pessoas que são seus servidores, é a família da vítima, é a família do autor. É uma profissão bem complexa. Então eu digo o seguinte, é uma profissão dinâmica, muito bonita, você consegue ajudar muita gente, e eu sempre digo que o ajuda, mas como você vai ajudar abrindo um inquérito contra alguém? Sim, Uhum. já teve situações de pessoas acusadas que foram investigadas de forma correta e constatou que ela não tinha culpa. Então ela foi ajudada. Então ela falou assim, ó, eu respondi o processo, foi provado que eu não devo nada, então eu estou livre. E isso só se deu por, por ética e por um trabalho muito bem feito do delegado de polícia, que comanda a investigação. Sim. Então, assim, o conselho que eu digo é o seguinte, não passe no concurso achando que a sua autoridade policial vai sobrepor qualquer decisão sua. Muito pelo contrário. Quanto mais você tem autoridade, mais você vai cobrado e menos você tem que errar. Olha aí. Menos você tem que errar, né? Pense isso. Será que é isso que eu quero para minha vida? Será que eu quero receber pressão? Será que eu quero ter meu telefone 24 horas à disposição da população, dos advogados, Uhum. de pessoas que precisam de mim? Será que eu quero ter autoridade para fazer o bem ou para só ter autoridade? Para dizer que Que eu sou eu delegado. sou delegado? Ah, Se você quer isso, não precisa passar no concurso para delegado. sim. Né? Faça outra coisa, você vai ganhar muito mais dinheiro e vai ter muito mais autoridade, de repente, de onde você quer impor isso. Né? Então, é uma profissão muito legal, muito dinâmica, muito bonita. Você ajuda muita gente, mas você é muito cobrado. Sim. Né? Prepara que você tem que ter um emocional muito grande. E digo mais, passou no concurso, um investimento que eu diria necessário, e que hoje nós temos na polícia de graça, sabe? Nós temos de graça, que é um atendimento psicológico. Olha aí. Tá? Hoje, as polícias de Paranavaí, de toda a região, nós temos uma psicóloga à disposição 40 horas por semana. Olha aí. 8 horas por dia à disposição para atender o policial e o delegado de polícia. E não deixe de ser atendido. Sim. Tá? Isso é importante. Né? Eu não tive esse tratamento, porque quando eu entrei na polícia não tinha isso. Esse projeto que se chama Prumos, ele existe há uns 4 anos para cá, 5 anos para cá, Uhum. né? Na atividade policial. Mas quem entrar vai estar disponível.
Então isso também é muito importante. Eu aconselho que a pessoa faça porque a gente vai embrutecendo algumas situações, a gente vai ficando frio com algumas situações em razão de achar que aquilo é normal, né? Então, sabe quando o médico vai fazer uma cirurgia numa criança de coração? Então ele corta a criança, ele faz aquilo de forma técnica e fria para salvar a vida da criança, né? Certo. E o delegado, muitas vezes, a gente também não pode ter só esse sentimento de... Porque ali, naquela situação que você atende, você não pode ter só um sentimento técnico, você tem que ter um sentimento de equilíbrio, falar assim, olha, mas essa decisão minha aqui vai interferir toda uma sequência de emoções na família, né? E são situações que muitas vezes envolvem apenas o social, né? Quantas e quantas vezes eu atendi vizinhos com problema, que estavam querendo se pegar. Olha só. Falei, não, vamos fazer o seguinte, não vamos registrar boletim, não vamos fazer nada. Eu vou resolver isso aí para vocês. Vamos chamar os vizinhos aqui. Sentou os vizinhos lá, conversamos todo mundo, e eu fui intermediador, saíram de lá abraçados, tomando café os 3 juntos. Então, assim, delegado é isso. Não é só o delegado, é o mediador, a mediação. Exatamente. É você Olha só. fazer valer o seu dia, né, com a sua autoridade, para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Tanto para quem é acusado, para quem é vítima, e muitas vezes por um problema social, né? Legal. Então é uma profissão bem dinâmica, exigente, né? E doação para o próximo, porque o seu celular não para, não. Um recado para você, então, que está pretendendo ingressar na carreira de delegado de polícia do Dr. Luiz Carlos Mânica. Doutor Mânica, agora a nossa última pergunta de hoje. 31 anos sendo delegado de polícia, 11 anos sendo delegado-chefe aqui na 8ª SDP, se aposentou aí há poucos meses. E agora? Como é que vai ser a vida do doutor Mânica? Quais são os projetos pela frente? Se é que você pode compartilhar com a gente. Quem vai ser doutor Mânica agora após a aposentadoria? Olha, Ricardo, eu vou dar um tempo para descansar um pouco, né? Eu confesso que eu poderia continuar na carreira até os 75 anos de idade, né? Estou com 55, eu entrei com 24, então 55 eu completei o meu ciclo de 31 anos, 56, né? Vou fazer 56. E poderia permanecer até 75 anos na atividade policial, mas eu confesso que eu estava muito cansado. Claro, a história minha aqui, você viu que eu fui sempre muito comprometido com o próximo, muito com a minha profissão. E eu decidi, então, mudar esse leme do navio. Você não foi um delegado meia-boca, você foi o delegado, né? Eu vesti a camisa, exatamente. Mudei estrutura, mudei pessoas, implementei sistemas, cansa, né? Então, isso houve um desgaste. E aí, então, agora eu estou fazendo uma especialização, estou estudando aos pouquinhos e pretendo advogar, né? Olha que bacana. Eu vou reativar a minha OAB, que eu tenho OAB. Na área criminal mesmo? Na área criminal, mas atendendo um outro segmento, né? Eu estou querendo atender a parte de saúde, né? Eu estou fazendo uma especialização em direito médico da saúde para atender o médico, né? De repente fazer um direito preventivo. Que legal. Uma defesa no CRM, CLO, de odontologia também. Então eu estou fazendo uma especialização, que eu já tenho essa parte do inquérito policial, que é todo um trâmite administrativo também. A gente já tem uma noção de defesa, né? Fiquei 30 anos ali acompanhando acusação e defesa. Claro. E agora eu preciso refinar esse meu conhecimento para a área médica da saúde, né? Que pode se atender aí médico, enfermeiro, dentistas, né? Sim. Que eu acho que é uma área que eu vejo que, quando eu era delegado, quando acontecia, tinha uma carência muito grande, né? De profissional nessa área, né? Então vou buscar esse assunto, vou buscar esse nicho e estou me preparando para isso. Estou terminando uma especialização, vou começar outros cursos, né? Especificamente até de processo médico, ético, administrativo também, para que eu possa me atualizar e ver. E a minha ideia é caminhar nessa forma, aí, com mais calma, né? Pegar um trabalho individualizado, né? Nada de quantidade, mas sim qualidade.
E eu pretendo fazer isso aí, porque, queira ou não, estou com 56 anos, ainda estou novo, né? Entrei novo. Novo. Tô novo, não posso ficar muito em casa. Tem muito não. chão pela frente ainda. E eu tenho certeza que dentro da área do direito aí, que você escolheu esse nicho, vai ser destaque como foi dentro da polícia. Sim, aí também na área do inquérito policial, né? Sim. Queira ou não, a gente tem uma expertise nisso, né? Se alguém precisar na área do inquérito também, especialmente, estou respondendo um inquérito, recebendo intimação aqui, então eu também vou atender esses casos do inquérito policial, porque a gente sabe que tem uma demanda bem... tem bastante demanda, mas com qualificação e com atendimento individualizado é difícil. É verdade. E aquele atendimento humanizado e personalizado que Personalizado, exatamente. Isso aí que a gente procura fazer. Tá certo. Doutor Luiz Carlos Mânica, a gente agradece aí a doação do seu tempo para conversar com a gente aqui no nosso Fixcast, né, nesse episódio. Desejamos aí sucesso na sua carreira e depois vamos falar um pouco sobre a advocacia também. Vamos, quem No sabe direito médico. Mais para frente a gente bate um papo aqui, tá bom? Com certeza. Obrigado pela sua presença aqui, doutor. Obrigado, eu que agradeço e obrigado a oportunidade de vocês aí de me chamar para contar um pouco da minha história. Falamos hoje com o doutor Luiz Carlos Mânica, o nosso eterno delegado, né, aqui de Paranavaí, e aguardamos você no nosso próximo episódio para mais um bate-papo e, claro, um assunto interessante. Até lá.